Ei, gente, eu estava indo dormir agora e o Espírito Santo mais uma vez me incomodou. Eu tentei não fazer esse vídeo porque eu nunca tive hábito disso, isso me constrange, não sei porquê. Falar com as pessoas diretamente não, mas aqui nessa tela de celular sim. Mas o que aconteceu na minha vida é um milagre muito grande de Deus e ele vem me incomodando há 2 dias desde que eu descobri esse milagre que é o maior deles na minha vida, de todos que ele fez. Eu preciso deixar registrado aqui para quem quiser escutar. Eu peço desculpa antecipado, porque eu sei que eu vou me emocionar, eu sei que não vai ser fácil para mim, eu vou abrir o meu coração. E junto com o Espírito Santo de Deus, que eu já estava deitado, ele me pediu para levantar, porque eu estou empurrando isso com a barriga já tem 2 dias, sabe? E a grandeza de Deus é tão grande naqueles que o seguem que me constrange de uma forma e eu consigo falar para as pessoas. Eu hoje falei com um amigo até pela manhã, nós conversamos por 1 hora e pouco. Eu não vou dar nome a ninguém aqui, nem à igreja, nem a nada, porque não se trata de igreja, não se trata de um amigo, não se trata de ninguém. Se trata de Deus e a honra e glória vai ser dada a Ele aqui, pelo menos da minha parte será. Eu vou começar do princípio que Deus colocou no meu coração. Eu, há 1 ano e meio atrás, comecei a seguir a Deus de uma forma que nem eu achei que eu seguiria. Eu precisei viver 43 anos uma vida falsa e mentirosa, achando que eu conhecia Cristo e vivia um evangelho muito raso. Fui batizado há uns 10 anos atrás, depois me desviei dos caminhos do Senhor, fiquei 1 ano e depois saí fora. E durante 30 anos da minha vida eu vivi tudo que o mundo podia me oferecer. Tudo que o dinheiro podia comprar. As melhores festas, as melhores baladas, os piores e os melhores lugares, eu fui de A a Z. E eu tenho 45 anos hoje, para quem não me conhece. E o que me espantou foi o que Deus fez na minha vida nesse 1 ano e meio e que ninguém fez. E nem eu mesmo consegui fazer em 43 anos de vida. Eu precisei ir no fundo do poço, eu precisei perder tudo que eu tinha, eu precisei perder o amor do meu filho, eu precisei perder o respeito da minha família e eu precisei quase perder a minha vida para poder acordar. E durante todos esses anos, esses 30 anos, que com 15 anos eu comecei a fumar e beber. E durante todo esse tempo, eu tinha isso como a minha vida, a minha qualidade de vida. Essa aí era a vida melhor que poderia ter. Usufruir de tudo que a vida pode nos dar, tendo os melhores carros, motos, indo nos melhores lugares, frequentando as melhores baladas, fazendo as melhores festas, e nem sempre elas eram as mais caras não, mas eram melhores dentro do meio que a gente está. E sempre visei a vida como uma coisa muito pessoal, muito de aproveitamento, somente aproveitar, 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 como se amanhã não existisse. E eu tinha um hábito idiota de virar e falar para todo mundo que muita gente veio no mundo a trabalho e eu tinha vindo a passeio. Essa era a minha frasinha, assim, quem me conhece sabe disso. Eu sempre fui um cara muito vaidoso, sabe? Eu sempre fui um cara muito vaidoso, principalmente com cabelo. Alguns já estão me perguntando aí, o que o Milton está usando boné? Ele não usa boné? Pois é porque para a honra e glória do Senhor, ele cumpriu a promessa mais difícil da minha vida, de ser cumprida. É coisa que no meu íntimo eu creio, eu tinha certeza de que Deus ia realizar, mas eu como humano eu ainda ficava com uma dúvida e ele veio para me honrar de uma forma que nem eu achei que eu merecia. E acredite, se ele fez isso comigo, ele vai fazer com qualquer um. Porque se tinha uma pessoa que não era merecedora, essa pessoa era eu. Porque eu fiz todo o contrário. Eu nunca visei prejudicar ninguém, mas eu prejudicava mais a mim mesmo. E para a honra e glória do Senhor, Ele vai fazer um milagre, já já vocês vão saber. O que acontece?
Eu precisei quase morrer. Eu tive uma pneumonia bacteriana 1 ano e meio atrás. E eu fui parar no hospital, Belo Horizonte. Chegando no hospital, eu entre a vida e a morte, minha irmã me levou com meu cunhado no carro, minha sobrinha. Eu tive febre durante uns 3 dias e não entendi o porquê. E aquilo eu fui empurrando com a barriga e tomando remédio por conta própria. Até que eu não aguentei, só deu tempo de eu pegar o WhatsApp e mandar para minha sobrinha, que eu estava morando na casa da minha irmã. Aí eu mandei para ela, socorro. Aí ela veio, com o namorado até, que hoje é marido. E eles me levaram para o hospital junto com a minha irmã. Eu lembro de algumas cenas, porque eu desmaiava e acordava. Eu lembro de eu acordando num lugar cheio de fios para todo lado. E eles, ó, ele voltou. Depois meu cunhado me contou que por N vezes ele via o batimento cardíaco, aquela linhazinha, zero, e ele falou, pronto, agora o Miro morreu. E aquilo ali eu voltava. E eu lembro que eu fiquei assim, pega a Nora, eu, Nora? E eu na hora me perguntava, o que que é isso? E quando eu voltei ao normal, eu perguntei, quem é Nora? Eles, não é quem é, Nora é noradrenalina, nós te ressuscitamos várias vezes. Em meio a isso, onde que entra o milagre de Deus? O primeiro dele, no longo desse 1 ano e meio. Eu pego e vou parar na UTI, e lá internado, isolado, com tubo, estava entubado também. Eu voltei ao normal, abri o olho, enxerguei o que estava acontecendo e falei, quer saber, acho que eu estou morrendo. E na boa, já vivi 40 e poucos anos. Meu avô morreu com 80 e tantos, não viveu o que eu vivi. Eu aproveitei tudo que tinha nessa terra. Minha vida está sem graça. Já perdi o respeito de muita gente, inclusive meu filho. Infelizmente a gente nem tem muito contato mais. Eu tenho os amigos, poucos que tenho, e alguns deles nem são amigos de verdade. Eu já estou meio de saco cheio daqui, eu já perdi meu respeito, fiz tanta besteira que nem minha família me respeita mais. Eu, sinceramente, falei com Deus. Ô Deus, na boa, você pode me levar se você quiser, porque eu não estou afim de ficar aqui mais não. Olha a minha pretensão, achando que Deus ia me levar para algum lugar, tá? Bom, né? Coitado, o capeta estava lá me esperando e não estava nem sabendo. Mas vamos lá. Eu pego, falo isso com Deus e começo a lembrar de cenas da minha vida em que muitas vezes eu, nessas voltas de final de semana, muitos aí vão entender o que eu estou falando. Cara, dava quinta-feira, era a maior euforia. Quinta-feira chegava, eu queria sair e era uma delícia você ter 1.000, 2.000, 5.000 reais no bolso. Você entrar dentro do carro e sair sem preocupar que boate que você vai entrar. Reservar o melhor camarote, levar quem você quer lá para cima, pagar a conta para todo mundo e te chamarem de amigo, ou seja, comprar o seu passe. E aquilo para mim era muito prazeroso e eu saía na quinta, voltava geralmente no domingo ou na segunda. E com isso eu aprendi da forma errada de que isso era vida, e só que a segunda-feira chegava e a terça também. É onde eu quero chegar. E lá no hospital eu lembrei disso, porque muitas vezes na segunda e na terça eu chorava, e na quarta eu começava a melhorar, porque a quinta já estava na porta, ou a sexta, porque aí eu ia voltar naquilo tudo de novo, naquela alegria falsa. Porque a gente tem alegria, mas a alegria real, se ela vem, meu amigo, a troco de bebida, de droga, de cigarro, de prostituição, ou qualquer tipo de entorpecente, eu sinto lhe dizer, ela não é real. E quem está te falando isso é quem viveu nela por 30 anos. E ela não é real. E o pior, o que eu posso garantir para você, é que quando você abre a sua boca para falar que você... não, eu só uso uma droguinha social. Não, eu só faço mal a mim mesmo. Eu só bebo final de semana. Eu nem uso nada. De vez em quando eu dou uma cheiradinha. Não posso poder melhorar. Só para ficar são. Eu cheiro pouco. Eu sou social. Eu tenho controle. Eu não uso a droga. Quer dizer, melhor, eu uso a droga não me usa. Aí é que você está lascado. Antes você fosse um noiado, porque aí você cairia na vida, você cairia no esgoto e alguém te levantaria, te levaria, te internaria. Mas quando você não é isso, você é só aquele de vez em quando e está tudo certo, eu tenho controle, você fica preso e aprisionado 30 anos como eu fiquei.
Então vê se toma vergonha na cara e acorda. Mas vamos voltar à situação real. Com isso, eu me vi na segunda e na terça-feira todo destruído, chorando as coisas que eu perdi. O dinheiro, os amigos falsos que estavam ao meu redor só por conta desse dinheiro, minha família afastando de mim, meu filho afastando de mim, e tudo que eu achava que era precioso, eu esquecia, porque eu estava vivendo o que o alcoolismo, a bebida, a droga não era nem tanto foco, mas aquela alegria falsa proporcionava. E aí eu te pergunto, onde tem alegria nisso aí? Mas eu achei que tinha. E lá no hospital eu lembrei disso, falei, Senhor, eu estou cansado disso. Mas não é porque eu não queria fazer não, é porque eu estava cansado, eu já tenho 45 anos, pô. Na época eu estava com quase 44, tem 1 ano e meio atrás. Com isso eu peguei, virei para Deus e falei com Ele que eu não queria mais ficar aqui. E falei das coisas boas que eu vivi e fiz. E fui tentar lembrar de uma delas. Meu Deus do céu, misericórdia. Na hora que eu tentei lembrar de uma festa, uma balada, eu não lembrei de nada, minha cabeça deu um branco, mas um branco inacreditável. Eu lembrei de 3 cenas na minha vida. Eu lembrei de eu brincando com a minha irmã, com os 7 anos de idade, brincando de casinha, de comidinha. A gente era criança, não tinha muito acesso a muitos brinquedos, a gente era de uma família simples, e brincando na terra, fazendo comidinha na panelinha e tal. E aquilo ali foi uma felicidade muito grande que guardou no meu coração. A segunda que eu lembrei foi o nascimento do meu filho. Eu tinha 18 para 19 anos. Eu lembrei do rosto dele no hospital. E a terceira foi uma festa de família, antes dos meus avós falecerem. Porque eu fui criado na casa deles e meu avô e minha avó tiveram 23 filhos juntos. 21 sobreviveram. Então a família era grande, todo mundo reunia lá. E como todo mundo reunia lá em casa, obviamente aquilo era uma alegria só. E eu lembrei desse momento. Os 3, e me deu um desespero. E eu virei para Deus e falei, cadê minhas festas? Cadê, Senhor? Cadê tudo aquilo que eu vivi? Eu não consigo lembrar, e aquilo me dava uma agonia, e eu chorava, e eu não tinha ar, porque eu tinha tido pneumonia bacteriana, e eu ia engasgando com aquilo, e eu comecei a tentar me controlar, porque não tinha ninguém perto de mim. Eu falei, nossa, eu posso engasgar aqui e morrer, porque eu não estou conseguindo nem respirar. E naquele momento eu fui me segurando, e senti literalmente a mão de Deus, sabe? Sabe quando você sente uma paz? Não dá para explicar. Eu sei que eu fechei meus olhos para acalmar, descansei. Depois eu voltei e falei, Senhor, eu te prometo uma coisa. Eu não tenho interesse em ficar aqui mais não. Mas eu acabei de lembrar no fechar dos meus olhos da minha mãe e da minha irmã. Que são as 2 pessoas que eu tenho certeza que me amam nessa terra. E eu vi as 2 chorando muito aqui agora, com a minha perda. E se o Senhor quiser que eu volte, eu volto. Mas eu vou voltar. E o Senhor pode ter certeza que eu vou fazer só a sua vontade. Eu não faço mais a minha de jeito nenhum. E assim eu fiz. No dia seguinte eu fui mandado para um quarto. Ninguém entendeu como nem porquê. E eu tinha que ter ficado 10 dias internados. No 5º dia eu estava dentro do quarto, ajudando o senhor que estava do meu lado, precisando ir no banheiro, e não tinha enfermeiro, né? Porque não era hospital particular, era público. E ele passando mal, eu levantei correndo, segurando o meu ferro com o suporte de soro e os antibióticos que eu tomava na veia, e fui ajudar esse senhor. Eu levei ele no banheiro e ajudei. Chegou a mulher, você é louco, como é que você faz isso? Você estava quase morto. Eu falei, mas eu vou deixar ele cair, eu não tenho um enfermeiro aqui, enfim. Minha saúde voltou. E ninguém começou a entender nada, até que eles viraram e falaram, olha, vai complicar, manda esse cara para casa, porque ninguém está entendendo o que é isso que ele está fazendo. Ou seja, ninguém quis admitir que a mão de Deus estava ali, a vontade de Deus estava se cumprindo. E eu também não entendia muito não, mas eu agradeci o tempo todo e fui para casa. E aquilo ali eu tive que ficar os últimos 5 dias, eles me fizeram assinar um termo de responsabilidade e me falaram que eu tinha que ficar em casa de repouso, porque senão eu poderia agravar, e se eu tivesse qualquer crise eu ia morrer.
Aí eu falei, eu vou ficar quietinho lá na casa da minha irmã, claro. E fui. E eles todo dia mandavam um enfermeiro, uma enfermeira, para poder me dar a aplicação na veia, porque meus antibióticos eram na veia. E eu ficava com acesso aqui no braço, para não ter que furar todo dia, que eu já estava muito furado dos dias que eu estava lá. Aí eu deixei um acesso aqui para poder eles só chegarem e colocarem o medicamento. Aí deu no sábado, meu último dia seria o domingo desse medicamento. Não, seria segunda, perdão. Aí deu no domingo, eu liguei para um amigo e falei com ele, cara, você tá, era um amigo meu de longa data, de farra, conheci ele na igreja, desviamos dentro da igreja juntos, tivemos outros negócios juntos, um grande irmão. Só não vou citar o nome que eu disse, aqui é para honra e glória do Senhor, não é para engrandecer nada nem a ninguém, mas um grande amigo. E eu liguei para ele, falei com ele, falei, cara, você tá na igreja ainda, que você falou que voltou para os braços do Senhor? Ele, tô, há 3 meses. Falei, maravilha, aconteceu isso comigo, e eu quero que você me leve lá hoje, que eu preciso reconciliar com ele, verbalizar isso. E ele me levou, eu tirei o acesso, ele me buscou em casa e me levou. E naquilo eu fui lá na frente, me quebrantei perante o Senhor, agradeci. No dia seguinte a enfermeira chegou, por que você tirou? Eu falei, porque eu fui para a igreja, contei a verdade para ela, ela balançou a cabeça, fez outro furo, colocou o último e cuidado, Deus te abençoe, eu amém. Mas não parou aí não, gente. Eu comecei a aprender tudo o que Deus fazia e comecei a entender, porque a frase mais certa que eu hoje gravo no coração e levo para todo mundo é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas ele não fala que talvez você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. E para mim aquilo era muito difícil. E eu acostumado sempre estar com dinheiro no bolso e sempre com um jeitinho brasileiro. Era cheio das gambiarras, das tretinhas e o dinheiro entrava era solto. E aquilo ali, quando começa a faltar, meu amigo, você fica desesperado. E eu dentro da igreja, esse amigo me dando o maior suporte, me levava para a igreja, me buscava em casa, me levava. Eu não tinha dinheiro de passagem para ir para a igreja. E só me aparecia com ele. Eu falei, eu vou voltar. Eu trabalhei anos e anos no shopping, eu sempre fui ligado à venda, eu quebrei, minha empresa fechou, enfim, eu estou no zero, mas eu vou voltar a ser vendedor de alguma coisa, pego alguma representação e toco o barco. Mas para minha surpresa, sabe o que aparecia? Só coisa errada para fazer. Nada demais, nunca mexi com nada pesado, tráfico, nada disso, tá? Se alguém vier questionar. Mas era cheio dos rolinhos, era o cara que conhecia os caras, que conheciam os caras e que resolvia tudo para todo mundo. Eu era a pessoa que, se você tivesse um documento de carro empipinado, eu conhecia um cara lá no interior que conhecia o delegado do interior e que dava um jeitinho brasileiro, aí molhava a mão de todo mundo, inclusive a minha, e estava tudo resolvido. E como eu era o cara muito influente, todo mundo vinha até a mim pedindo favores. E eu me sentia um Robin Hood, que eu ia ajudando as pessoas, e nesse ajudar, eu me ajudava. E eu duro, me pintou um cara me pedindo um serviço para ajudar a regularizar uma documentação de uns carros dele. Ele mexia com a transportadora, tinha uns caminhões lá que estava todo empipinado, precisando resolver. E eu conheci uma pessoa que podia resolver o problema para ele. E era só eu passar o telefone, resolve com ele para lá. Eu ligava e falava, mandei um cliente aí para você, manda minha comissão depois. Eu sondei, minha comissão ia dar mais ou menos uns 5 mil. Você sabe o que é a pessoa não ter 10 reais para poder fazer um lanche na esquina e recusar 5 mil? E para um cara que estava acostumado a fazer isso durante 30 anos, cara, é desesperador. E eu olhei para Cristo, eu lembrei daquele momento no hospital e falei, Senhor, eu não vou descumprir o que eu te fiz. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu vou continuar te servindo. E a palavra que entra muito também no meu coração, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso é o Salmo 91, o início dele. E eu agarrei aquilo ali e falei, vou confiar e vou entregar. E entreguei. E graças a Deus, Deus colocou pessoas essenciais no meu caminho, como esse meu amigo e outros que foram aparecendo, que foram muito bênção. E dentro da igreja que eu estava congregando também, todos me abraçaram. E lá é uma igreja de libertação. Então foi muito importante que teve um evento da igreja no final de semana. Que evento maravilhoso. Chamava-se Imersão, acho que o nome mudou. E
foi o diferencial e o divisor de águas da minha vida, pois eu fui liberto de coisas que eu nem imaginava que eu tinha. Eu aconselho a todos que tiverem essa oportunidade. E por isso eu digo o nome da igreja, porque eu estou agradecendo o nome do Senhor e não levantando bandeira para ninguém. O nome da igreja chama-se Face do Leão. É lá no São Bento. E o apóstolo João Yuri, na libertação, é muito usado. Deus usa demais. E eu sou grato a Deus por ter me colocado durante um bom tempo ali naquele ministério maravilhoso, pelo qual aprendi demais e foi a libertação da minha vida e o divisor de águas da minha vida também. Mas voltando ao foco, que é nosso Deus. Eu passei por um processo muito árduo, muito doloroso de recusar as coisas da terra, dinheiro, e nada me aparecia. Eu fui provado por várias vezes e as pessoas olhavam para mim, tá aí brincando, vai ficar com Deus aí, mas daqui a pouquinho tá de volta. Aí os amigos zombavam da minha cara, e aí, vai ficar aí até quando? Porque você quase morreu, né? Daqui a pouco você volta o dinheiro pro bolso, aí você cai no mundão de novo. Beleza, tô te esperando lá, tá? Festa do fulano é dia tal. E convite direto, festa de graça, vou te buscar na sua casa, isso e aquilo. E eu, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Agora, onde começa o maior milagre da minha vida? Aí nessa caminhada maravilhosa, todas as dores que eu tinha, tudo que eu tinha, eu envolvia na obra. A igreja, eu não estava trabalhando, a igreja estava precisando ter uma reforma. O profeta da igreja estava precisando de um ajudante. Eu falei, opa, eu vou lá ajudar a arrumar o teto da igreja. Opa, eu vou lá ajudar a fazer isso. Tudo que tinha eu falava, por favor, me chame. Tinha um estudo bíblico domingo de manhã. Eu ia no culto de sábado à noite, que era de jovens, no domingo de manhã eu estava lá no aprendizado do escola bíblica dominical, para poder aprender mais da palavra. Gente, uma coisa eu posso afirmar para vocês. Isso aqui salva vidas, mas não assim como ela tá. Ela fechada, ela não tem valor nenhum. Ela fechada é mais um enfeitezinho que eu colocava em cima da minha mesa e achava que eu era próspero. Oh, glória a Deus. É o que está aqui, ó. É o conteúdo, é a prática. Mas não é só ler, não é só escutar. Seja ouvinte, mas seja praticante da palavra. Porque se você não for, você vai andar em círculo e vai fazer as mesmas merdas que eu fiz a vida inteira. Desculpa o palavreado aí, mas essa é a verdade, não tem outra. E com isso, nessa caminhada, Deus foi me mostrando e me ensinando passo a passo dentro de toda a dificuldade que eu tinha. E lá dentro eu conheci uma pessoa muito machucada, estava muito machucada com o que a vida proporcionou a ela. Uma pessoa que vinha de uma vida financeira muito bem remunerada, vivia com uma pessoa muito rica e essa pessoa nunca fez bem a ela, nem o dinheiro fazia bem a nenhum dos dois. E lá dentro de uma igreja de libertação, óbvio que estava todo mundo, né, precisando de ajuda, assim como todos nós precisamos todos os dias, a verdade é essa. E o nosso foco sempre tem que ser Cristo. E onde a gente busca é dentro de igreja. Eu digo a vocês que religião não salva ninguém, realmente não salva ninguém não. Mas é necessário você ter uma cobertura espiritual, uma igreja, um lugar onde aprender, né? Até mesmo porque se você quer se profissionalizar na sua vida, você tem que fazer uma faculdade e ir para alguma. Você não vai aprender isso só lendo os livros dentro de casa. Então a mesma autoridade que te ensina na vida natural, te ensina na vida espiritual e você precisa buscar. E foi o que eu aprendi, porque eu tentava buscar só da minha forma, no meu evangelho raso. E aí eu nunca andei para frente, muito pelo contrário, tive que perder tudo. Enfim, voltando ao foco. Essa pessoa que eu conheci, eu senti que era de Deus para minha vida e virei e falei, que isso, Senhor? Mas como assim? Eu não estou preparado para ninguém agora, nem quero. E vivendo sozinho, abrindo mão de tudo, de relacionamento, um cara que era acostumado a estar com mulher toda semana, nem sei quantas vezes por semana, mas nunca passei uma semana, um final de semana sem ter uma mulher, e para mim aquilo ali era novidade, há meses seguindo a Cristo, sem nada, sem me masturbar, sem ter a relação sexual com ninguém, porque eu entendi que eu tinha que levar a minha vida conforme o Evangelho ensina. E não adianta você ser uma pessoa rasa, você vai ficar 15 anos dentro da igreja, 20, e não vai sair do lugar. E não adianta. Na Bíblia, é claro, a palavra de Deus ela ensina. E ela fala que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Como isso, Senhor? Por que muitos são chamados e poucos vão ser escolhidos? Exatamente por causa das atitudes erradas que a gente toma. E se a gente toma as atitudes erradas, Deus vai ficar, sabe como? Eu vejo ele como uma sombra, ele fica do nosso lado.
o tempo todo. Agora, quando você está na luz, a sombra está aqui, ó, está batendo meu braço, não está? Meu dedo? Olha lá que legal, ó. Esse aqui sou eu, a sombra é Jesus Cristo. Apaga a luz aqui para você ver. Vai para a escuridão. Ele não aparece, ele não vai onde você está, mas ele vai continuar lá te esperando, você voltar para a luz. Ele é tão amoroso e misericordioso que ele espera, cara. Ele me esperou 30 anos. Ele me livrou de cada buraco. Ele me livrou de cada acidente. A vida inteira eu dirigi bêbado, às vezes drogado, e moto, carro, não fazia a menor diferença. E Deus sempre me guardou. Mas é bom lembrar disso porque tem um fato importante. Eu lembro que por muitas vezes eu tonto, eu virava e falava, Senhor, essa vida vazia já está perdendo a graça. Mas eu quero te dizer uma coisa, não deixa eu morrer sem cumprir seu propósito na minha vida, não. Porque eu tenho muita vontade de fazer a sua vontade, não a minha. Eu verbalizei isso algumas vezes no decorrer desses anos, que eu vim de uma família católica, quando eu era criança eu fui criado para ser padre, depois aos 13, 14 anos eu saí da igreja e nunca mais voltei. Mas eu fiquei 4 anos dentro da igreja católica e de segunda a segunda, eu era coroinha até. E, enfim, por isso eu tinha essa proximidade, e verbalizava muito e conversava muito com Deus. Foi onde ele me salvou. Mas voltando para cá, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Cara, Deus pega uma avacalhada igual a mim, me faz entender que Ele é Deus. Eu obedeci em todas as formas, que vocês não têm nem ideia como foi difícil. E eu sempre escutando daquelas palavras que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E eu tentava, no meu secreto, à noite, orava sempre de madrugada, sempre, sempre, sempre. Uma vez eu recebi uma palavra no batismo, de que era para mim acordar de madrugada e orar, que era uma direção que Deus tinha dado. Foi um profeta que me falou. E que eu teria muita experiência de madrugada e aquilo mudou a minha vida. Eu nunca mais parei. Já tem mais de um ano, eu não consigo não acordar de madrugada e conversar com Deus. E eu tirar uma palavra e compartilhar com alguns amigos, em alguns grupos que eu tenho da família, enfim. Com isso, esses hábitos, essa aproximação com Deus, ela vai ficando mais forte. Porque o que faz a gente ficar firme com Deus não é quantos anos a gente tem da igreja, quantos anos que você vai dentro de uma igreja, o que você faz dentro dela. A igreja não é a que você vai, é a que você pratica. A igreja é o que você é e não aonde você frequenta. Porque se você vai até lá, absorve tudo e não pratica no seu dia a dia ou não leva para a sua própria vida, dentro de casa você é uma pessoa amarga, trata bem seus pais na igreja e dentro de casa você trata mal a sua mulher, você trata mal quem está mais próximo de você, já era. Você pode ter certeza de uma coisa, na Bíblia é claro, você vai chegar, vai estar lá na frente de Deus no último dia, quando você morrer, ele vai olhar para você e falar, eu não te conheço. Aí você vai falar, poxa, mas eu te servia, eu libertei demônios em seu nome, eu fiz obras em seu nome, eu te exaltei. Enfim, a Bíblia, eu nem lembro que passagem que é assim, não, que eu não sou muito conhecedor das partes para poder verbalizar elas aqui, não. Mas eu conheço dela na prática, eu conheço delas na íntegra. E eu não queria isso para mim. Eu falei, eu não quero chegar no céu e ver Deus e saber a Bíblia de cor e salteada, como os muitos que eu conheço sabem, que sabem pegar a palavra de Deus e falar cada versículo. Ele tem tudo memorizado, mas não leva para a prática. Eu não quero ser mais um desse. Eu quero conhecer e verbalizar do meu jeito, falar do meu jeito rasgado com ele, mas na hora que eu chegar lá, falar, ei, tudo bem? Ele, ei, filho, pode entrar, a porta está aberta. Eu não quero ser mais um que sabe a Bíblia de cor, de trás para frente, mas que não pratica e não faz nada por ninguém, que não ajude o próximo. E quando eu entendi isso, que eu virei essa chave na minha cabeça, a coisa começou a ficar diferente. E foi tão importante para mim porque eu todo detonado, todo arrebentado, sempre vinha alguém procurando e sempre alguém com algum problema avacalhado parecido com o meu. Ou vivendo uma fase difícil porque estava envolvido com droga ou bebida, ou prostituição, ou ligado às coisas do mundo e querendo servir a Deus, mas não conseguia, porque vira e mexe voltava e arrependia e chegava chorando na igreja, e aí Satanás ia e tacava na cabeça dele, sai fora, cara, você não vai ficar aí na igreja não, você é do mundão aí, volta para lá, e o cara voltava.
Mas muitos apareceram assim na minha vida e graças a Deus, Deus me usou para poder levar uma palavra e alguns deles, graças a Deus, até hoje estão seguindo a Cristo. Ou seja, eu comecei a olhar para o próximo e parei de olhar para o meu próprio umbigo. Eu parei de querer aparecer para os outros, de mostrar um status que eu não tinha, de viver uma vida mentirosa que eu não tinha, de querer mostrar uma pessoa que eu não era. E eu literalmente entreguei a minha vida para Deus. E com tudo que eu aprendi, acompanhando esses servos do Senhor, que eu admiro muito dentro dessa igreja, aprendi demais, tá? A gente aprende, a gente tem que estar atento a tudo, porque a gente aprende principalmente o que não fazer em todo lugar que a gente está. Aprende o que fazer e também o que não fazer. O que não fazer com o próximo e o que não fazer com nós mesmos. Porque o ser humano, ele é imperfeito, ele sempre vai ser. E a acusação era a pior coisa para mim, porque eu me acusava demais. Porque meu passado era tão negro, foi tanta promiscuidade durante tantos anos que eu não conseguia liberar o perdão a mim mesmo. E aquilo me fazia ficar continuando escravo do pecado, porque eu ia para ele e quando eu não estava nele, aí eu ia para a igreja e lá dentro eu mesmo me acusava. O que você está fazendo aqui? Você não tem direito de estar aqui, não. O que eu vou fazer aqui? Eu estou sendo hipócrita. Daqui a 2, 3 dias vai me dar vontade, ou daqui a um mês e meio, e eu vou para uma festa de novo, eu vou quebrar tudo, eu vou quebrar a ficha, eu vou beber, eu vou chapar, eu vou prostituir, eu vou pegar a mulherada, eu vou fazer isso. Então, que hipocrisia é essa? E aquilo ali eu vivia aquela forma mentirosa, achando que eu era servo de Deus e que aquilo não tinha problema e que as coisas do mundo eram do mundo mesmo, e começava a procurar alternativa em religiões e em pessoas que viviam do mesmo jeito, óbvio, né? Porque quem não vivia do mesmo jeito, eu não conseguia nem ficar perto, porque ia contradizer com a minha vontade. Eu queria me satisfazer a vontade da minha carne, como que eu vou ficar escutando a palavra de Deus? Voltando ao foco, eu não quero prolongar muito mais, não. Eu venho aqui testificar para a honra e glória do Senhor, e dar esse testemunho, que é o maior da minha vida. Sabe de quê, gente? De um Deus que me pega do nada, que me restaura. Através da obediência, eu deixo bem claro para qualquer um, obedecer é melhor do que sacrificar. Para de sacrificar a sua vida, o seu tempo. Para de ir na igreja ficar escutando ou vivendo o evangelho raso. Para de ficar aparecendo para os outros mostrando uma pessoa que você não é. Seja o que Deus quer, seja a sua igreja. Faça o que o Senhor ensina, porque é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Então aprenda a dar para receber. Aprenda a perdoar você mesmo, para você receber o seu perdão e perdoar as pessoas e começar a viver o evangelho verdadeiro e não o evangelho raso de decoreba, um evangelho raso de ouvir falar. Para de querer ver o milagre dos outros, vai viver o seu. Deus não ama ninguém com a medida diferente da outra, não, cara. É todo mundo com a mesma medida, e quando eu entendi isso, foi maravilhoso, porque eu via as bênçãos na vida de um irmão e falava, cara, como que esse cara é abençoado, olha a palavra que ele dá, olha a forma que ele fala, olha que coisa, ele chega nas outras pessoas. Não, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com a pessoa, é tudo Deus. E Ele ama a todos nós, seus filhos, sem medida, tudo igual, não tem um que ama mais que o outro. Agora o que vai me aproximar mais dele ou me afastar são as minhas atitudes e as minhas escolhas. E mesmo em meio a todas essas dificuldades, eu escolhi viver em Cristo. Eu fui acusado de um monte de coisa, inclusive de mentiroso, de acomodado, mas é porque os obstáculos, eles vêm, e por muitas vezes a zona de conforto nos atrai muito mais do que passar pela prova, e Deus nos prova. Eu descobri isso também. E quando Ele me provava, e N vezes na minha vida eu vi isso acontecer, só que eu ia para o quê? Para o conforto. Ou eu ia para a fuga, que era a bebida e a farra, que eu esquecia, beber para esquecer, está por fora. Ou eu simplesmente começava a fazer as coisas erradas de novo, porque isso é muito mais fácil. Para que eu vou ficar trabalhando? Eu não estou prejudicando ninguém, vou trabalhar fichado para ganhar o quê? 2, 3 mil por mês? Para quê? Eu ajudo um amigo que está precisando resolver um negocinho ali, uma tretinha, que eu conheço o cara do não sei onde, o cara do não sei o quê,
o amigo dentro da prefeitura vai lá e resolve para ele. Eu estou sendo um Robin Hood, eu estou ajudando as pessoas. É isso que eu falava. Eu tinha essa falsa ilusão que eu era um cara do bem ainda. A Bíblia nos ensina, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não tem meio termo. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você está na luz ou você não está na luz. Não tem meio termo. E tudo é muito claro, mas é muito difícil de seguir quando você não tem um foco em um objetivo real. E o meu objetivo passou a ser qual? Não era mais dinheiro, eu parei de correr atrás do dinheiro, eu falei, chega, eu vou correr atrás do que Deus tem para mim. E sempre eu ia para a Bíblia de madrugada, e quando eu queria pecar, eu chorava, e de madrugada ele falava comigo, eu falei, Deus me ajuda, sozinho eu não consigo. E foram noites e noites chorando, e ele me sustentou todas elas. Caí umas 2 vezes ainda no longo desse 1 ano e meio, umas 2 ou 3, cedi às tentações da carne, até que a última eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. A última foi constrangedora, eu me senti muito mal, mas muito. E Satanás queria me usar para poder me tirar literalmente do foco, porque eu já estava fazendo a obra de Deus na vida de algumas pessoas, levando a palavra, e Satanás estava incomodado com aquilo, que antes ele não incomodava porque eu estava servindo a ele, então era fácil. Só que o que ele fez? Ele me acusou. Ele me acusou de quê? Ah, tá aí, ó, caiu a última vez, você está servindo a Deus, para de lero-lero, rapaz, volta para sua vida antiga. Só que dessa vez eu não caí. Eu cheguei até a verbalizar. Falei, Deus, eu não quero nem viver mais se for para me cair de novo. Claro que o livre-arbítrio é nosso, não adianta eu só falar isso, eu tenho que fazer. Só que eu fiz, graças a Deus. E agora falando do meu milagre, Deus me colocou num lugar de honra que nem eu imaginava. Me deu uma mulher maravilhosa, que também era uma pessoa dentro da igreja que estava toda machucada. E eu a conheci porque tudo na minha vida que veio na obediência a Cristo. Só eu não vou dar esse detalhe não, que isso é um outro testemunho, é muito longo, mas só para vocês entenderem. Eu conheci essa pessoa na igreja porque quando eu estava machucado e sentia falta de fazer as coisas, eu ia para casa, eu ia para a igreja no sábado, como eu falei. Eu estava lá todos os dias, se deixar. Se tivesse todos os dias eu ia. E no sábado eu saía do culto de jovens, no domingo eu ia para o estudo bíblico e ela estava lá. E aquilo ali, um belo dia ela me abraçou, eu falei, você está bem? Ela não, e chorou e me abraçou. Ela tinha separado de um relacionamento de 15 anos. E aquilo ali, naquele abraço, eu senti algo diferente, mas eu falei, Senhor, eu não faço mais a minha vontade. Não vem com essa vontade minha de pegar ela não, porque ela é bonitinha, porque ela é uma gata, porque tem um corpinho bonitinho, porque eu gosto, é o meu perfil de mulher, porque não vai rolar. Eu não vou cair nessa mais não. Então, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor testifica para mim. E aquilo Deus colocou no meu coração e nós começamos a orar juntos. E Deus foi testificando de uma forma maravilhosa. Aí eu recebi uma profecia, eu estava trabalhando já na loja de um amigo da igreja, claro, e a loja dele de carro, muito próspera por sinal, estava vendendo bem pra caramba, uma pastora, pelo qual hoje em dia é mesmo grande pastora, e eu vou na igreja dela hoje em dia também. Ela virou e me deu a palavra logo que eu conheci, falou que Deus ia me honrar e que ela vai continuar obedecendo ao Senhor sem me conhecer. E contou coisas da minha infância que eu nunca contei para ninguém. Eu falei, é o Espírito Santo que usou. Isso não tem nem jeito, ninguém que me conhece. Não tem maracutaia. Então, eu abracei aquilo ali, recebi aquela bênção, e ela falou, ano que vem você vai ter uma empresa, tá? Deus vai te honrar e você vai ser um empresário. Eu falei, eu não quero isso de jeito nenhum, essa mulher tá ficando, isso aí eu não sei se é de Deus não, talvez é dela, porque empresa, eu já quebrei tantas, eu não quero ter essa dor de cabeça não. Deixa eu quietinho aqui que tá melhor. E no virada do ano, pela primeira vez eu estava com essa menina, nós começamos a namorar e Deus nos honrou e a gente em obediência, aquele namoro em santidade, 2 adultos com 40 anos de idade, ela com 39 para 40 na época e eu com 43, 44, vivendo em santidade, sem fazer sexo nem nada, tudo bonitinho, conforme Deus queria. E fui parar lá, onde fui parar no Rio de Janeiro, meu pai é da Maranata. Pela primeira vez na vida eu passei um Réveillon de joelhos dentro da igreja Maranata. E um supervisor de uma empresa me chamou e me fez uma proposta para trazer esse produto para ser representante em Minas Gerais. Só que eu tinha que abrir um MEI.
Eu abri esse MEI, fui representante e abri uma empresa limitada. Deus me fez casar com essa pessoa. Hoje em dia nós estamos casados há 3 meses. Eu estou aqui em casa, ela está dormindo. Para a honra e glória do Senhor. Eu sacrifiquei a minha maior vaidade, meu cabelo, porque ela era... No começo do ano fui com ela no médico, ela tinha endometriose muito forte. E eles falaram que ela tinha que fazer fertilização.